Pessoal, boa noite. Eu estava aqui de olhos fechados, vendo um pouco, sentindo um pouco o movimento. Uma das coisas que para mim fica nítido é por que é que buscamos, né, o aconchego religioso, né, o acolhimento religioso. E na realidade isso advém da necessidade de respostas e uma coisa simples às vezes, necessidade de colo, estar em um lugar ou em um contexto onde você sente ali ser acolhido nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas dúvidas. E é interessante isso, porque a nossa sociedade ela tenderia a ser muito melhor se ela fosse muito mais pautada nesse acolhimento do que na competitividade. Então, uma das coisas que nos traz aqui é a imensa competitividade do mundo do portão para fora. Então, parece que a gente tem que matar um leão a cada dia, né? E aí, às vezes, a sensação... Eu tenho uma filha de 13 e uma de 15, né? Ela, meu pai, queria estar brincando. E aí, essa necessidade, porque na realidade viver é estar frente a frente com desafios a cada instante, a todo momento. E uma coisa significante é como nós encaramos esses desafios. E aí, uma das coisas que essa casa traz, que eu acho muito interessante, que de fato, quando nós conseguimos integrar isso, e não apenas dizer da boca para fora, isso muda. A ideia desta casa não é de transformar vocês em espíritas, mas fazer com que vocês se percebam espírito imortal. Tá? E justamente, o que é que eu acho que muda, certo, em se perceber espírito imortal frente a essa agonia da vida? Aí, em vez de eu falar, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. O que é que vocês acham que a ideia de ser espírito imortal modifica, ou dificulta, ou transforma esses aspectos que eu comentei? A gente acorda cada dia parecendo que tem que matar um leão todo dia, né? Então, desde a adolescência, tem que tirar nota, tem que fazer a prova, tem que ir, ou seja, temos N obrigações, N desafios. E o que esta casa traz, que esse convite a se perceber espírito mortal, terá uma influência significativa sobre isso, certo? E aí é justamente essa pergunta: o que é que vocês acham que modifica a partir do momento que você integra a ideia de ser espírito imortal frente a esse modelo de vida que está aí, de extrema competitividade, onde o lema básico está pautada em dois elementos. Um, da superioridade, e o outro, da submissão do outro a você. Porque quando você vai discutir, você quer que o outro aceite a sua verdade, aceite aquilo que você quer. E é nesse mar que a gente vive, né? Então, para vocês, qual o impacto da ideia da imortalidade frente a tudo isso? Calma, um de cada vez. Mas outra coisa, pessoal, duas coisas que eu queria colocar antes disso. Primeiro aqui, se alguém chegar e disser assim, Fernando, você está com a camisa azul, não precisa que alguém diga, não é azul não, é de tal cor. Não, porque essa pessoa pode ter uma alteração de percepção e pode fazer azul como daltônico, ver o vermelho no verde. Então, a ideia não é questionar o que o outro fala, é poder nos abrir a ouvir o que o outro diz, a ouvir o que o outro coloca. E a gente pode levantar e dizer, Fernando, não é azul não. Não é azul não. Fernando, eu vejo sua camisa como rosa. E deixa a mim fazer essas costuras aí, porque vocês ficam mais à vontade para poder se posicionar. A mesma coisa, olha, eu não li o capítulo do livro, certo? Eu só li o capítulo, não li mais nada. A ideia aqui não é a gente estar fazendo uma discussão de sábios no assunto. É nós conversarmos um pouco mais. Aonde, porque eu li um pouco mais, eu posso servir aí de um elemento de interação que possa fustigar vocês mais um pouquinho, não tenho todas as respostas, mas assim se sintam à vontade. E se nunca pensaram na questão da pergunta, dê uma imaginada agora, enquanto o outro fala, e aí faça a sua colocação também. Com vocês, e aí? O que é que a imortalidade da alma pode modificar ou não? Eu sei que meu amigo ali está pensativo. Hein? Então, quem mais? Ali, ó. Quem? Fracionamento. Quando você
se você imagina que você só tem uma única vida, você tem que fazer todo o desenvolvimento naquele curto espaço de tempo. Quando você começa a imaginar na reencarnação e em diversas etapas da vida, esse prazo se estende e você começa a dilatar seus objetivos de vida ou seus objetivos de desenvolvimento. Então, você imaginar, não sei, me fez uma alusão aqui de imaginar como fosse um dominó. Uma caixa é o que seria uma vida única. Enquanto que você tem diversas peças que você pode ir encaixando em diversos períodos. Ok. O que mais? A ala feminina? A ala feminina não fica para baixo, certo? Então, a competitividade é salutar. Então, vamos embora. Quem de vocês, como é que vocês veem isso? Até porque é uma realidade masculina diferente, tem seus nuances, né? Como é que vocês veem isso? Quem poderia aí se arriscar? Olhe. Dá uma ideia assim de calma, né? De, não sei, você passa a vivenciar de forma mais tranquila, fala, pô, não foi dessa vez, não consegui tal coisa, ou então errei novamente aquilo, mas aí, tipo, ainda vou ter tempo depois ou em outras vidas tal para estar evoluindo isso, estar melhorando nisso. Então, não sei, para mim, assim, uma percepção de mais calma, de mais tranquilidade, entendeu? No decorrer da sua vida. Legal. Quem mais? Vambora, meu povo. Bora dividir o feijão comigo, senão vai ficar só eu aqui colocando. Eu queria ver o que vocês pensam, para a gente poder ir amarrando algumas coisas. Quem mais aí colabora comigo? Olha. Ela vai pegar para falar e já repito o contexto, aí você... Primeiro ela... Eu não sei se o pensamento é correto. Mas é uma coisa muito legal. Não se preocupem no pensamento se está correto ou não. Eu vou pegar sempre que vocês falam como um gancho, eu vou fazer uma explanação que não é nem contestando, nem afirmando, mas pegando aquilo como um gancho para dar uma ampliada. Então, não se preocupe se está certo ou está errado, porque aqui não temos sábios. E uma outra coisa, não existe uma opinião errada, existe uma opinião dada a partir de um outro ângulo. Certo? Na verdade, quando você fez analogia com ser espírito imortal, eu acho que talvez abra um pouco a mente da gente tentar naquela situação com uma determinada pessoa, ou da sua própria situação, da sua reação, né? De você fazer uma autocrítica, não diretamente abrir a boca e ficar, não, você é isso ou aquilo, não. É de você conseguir ter a percepção daquele momento, do que foi dito, um pouco mais além do que está por trás das palavras, assim. E entender com aquilo ali o grau da evolução das pessoas envolvidas e o que você tem ainda a aprender ou a usufruir daquilo ali, né? Então, eu acho que isso faz... Sabe quando tem aquelas situações que você olha e que você diz assim, olha, nesse momento quem está falando é o ego. Sabe? Estou dando um exemplo. E você entende que aquilo ali é uma falha ainda que você precisa corrigir. E que você ainda tem tempo para isso, se não dessa vida, na próxima, ou em algum momento. Então, pelo menos eu fiz essa analogia, não sei se tem a ver. Tem uma coisa da sua fala interessante, quando você pode falar de você em terceira pessoa. Tem uma parte da sua fala interessante, é quando a pessoa pode falar dela em terceira pessoa. Certo? Quando a gente coloca o ego, mas o ego gere a consciência. Mas, olha, isso é coisa do ego, ou seja, estamos falando da gente em terceira pessoa. Porque quando vamos falar aqui em ampliar o conhecimento, em evolução, isso utiliza-se do nosso raciocínio crítico. E o raciocínio crítico sobre nós mesmos lança-se a partir daí. Quando eu assumo um patamar de ser capaz de olhar para mim, aonde esse outro eu fica como terceira pessoa, sou eu, mas como terceira pessoa que eu estou analisando aquelas atitudes. Então, isso é um ganho que quando conseguimos integrar isso como algo não patológico, porque isso é uma experiência de dissociação, só que não patológica, isso é fantástico. Tá? Então, é aquela história que nunca estamos sós, porque se não tiver ninguém, tem você, certo? É você com você mesmo. Agora, a base da pergunta foi o seguinte: a ideia dessa casa é trazer concurso básico a auxiliar-lhes
a se perceberem espíritos imortais. E eu comecei falando de que a gente pega o dia a dia como se acordasse todo dia para matar um leão, né? A gente mata um leão a cada dia. Viver é estar encarando desafios. Não existe vida sem desafios. E desde pequenininho a gente já vai lidando aí com isso. O menino que faz a caquinha dele em qualquer canto começa a entender que ou ele faz no piniquinho ou o negócio pega para ele. Então vai desafio, desafio. Aí a gente está falando agora sobre imortalidade da alma, tá? Então, saber-se e integrar a ideia de ser imortal modifica essa experiência do lidar com esse desafio diário em tudo que a gente faz. Como é que vocês veem isso? Essa foi a base da pergunta. Comente alguma coisa, menino, não precisa se preocupar com o que não. Pode comentar o que você acha, o que vem na cabeça. Fica à vontade, menina. Melhor. Sem problema. Sem problema. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Acredito que se a gente se reconhece enquanto imortal e que a gente está aqui para aprender, a gente aceita errar. Outra coisa. Quando a gente começa a fazer o exercício... Vai falar também? Oh. Vamos lá. Quando a gente começa a fazer esse exercício de olhar para nós mesmos, tá? Então, veja qual é o ganho. Quando eu aprendo a olhar para mim mesmo, eu preciso de um mentor para me dizer o que está certo ou está errado? Não. Eu tenho que usar o meu senso crítico para isso. Tá? Ele pode até ajudar, para ampliar, mas ele não é minha bengala. Sem ele, eu caminho. Preciso de um santo, de um padre? Preciso de um orador? Não. Então, eu estou entendendo que eu posso ser a lente para enxergar as minhas questões da vida e esta lente, a partir desse exercício, eu me auxiliar em transformar aquilo que eu acho que não está condizente com aquele contexto daquele momento. E isso é um ganho fantástico. Fantástico. E depois, olha o que ela descreve. Olha, a partir dali, eu tenho que encarar que eu preciso aprender. Porque, veja, esse exercício a gente faz, de fazer essa dissociação. Só que a gente tem mania de fazer isso com a mão extremamente pesada. Ou seja, a gente faz alguma coisa, escorregou na caixa da banana e deu errado. A gente já olha assim, meu Deus, que diacho foi que eu fiz? E a pergunta, o que é que eu fiz para merecer isso? Ou seja, traz a ideia de que tudo que há conosco de ruim, isso advém de um castigo. Estamos sendo punidos por alguma coisa. E a ideia da punição por alguma coisa e a internalização desse olhar vai trazer, então, com que a experiência da vida ela seja uma experiência punitiva. Porque ninguém tem só louros, tem dificuldades. E esse olhar, às vezes, vai fazer com que algumas pessoas passem a atuar com o outro desse jeito. Se alguém lhe fez algo que não foi adequado, essa pessoa tem que ser punido, até para que ela se conserte. Como se punição corrigisse as coisas. A punição não corrige as coisas. Assim como a dor não transforma ninguém. O que você faz a partir da situação que lhe chega, isso pode lhe transformar. Mas não é a imposição da situação que vai fazer com que isso mude. Então, veja, quando eu olho isso, isso começa a mudar. Um dos olhares é dizer o seguinte, a vida continua, então eu continuo e vamos lá. Mas para essa ideia de que vocês continuam, entendam que vocês vão morrer. De preferência, eu não gosto de chegar num lugar e não encontrar recepção. Vocês vão primeiro, quando eu chegar lá, tem alguém lá para me receber junto. Então, veja só, por que vocês vão morrer? Vocês já foram Joana, Pedro, Chiquinho, já foram várias outras personagens. A cada vida, um personagem. Que sofre mudanças no decorrer da vida, mas um personagem. Então, esse personagem morre. Porque Fernando só é Fernando, médico, espírita, psicoterapeuta, pai de Bia, filho de Dona Iracema, nessa encarnação. Na hora que ele morre, foi embora. Literalmente foi embora. Porque são papéis. Porque, do outro lado, daqui a um tempinho, que eu espero que seja longo, vai minha filha. Chega lá, a gente se lembra que fomos marido e mulher na outra encarnação. Então, essas relações, elas são o quê? Voláteis, porque elas dependem daquele personagem. Então, quando eu só consigo me definir enquanto individualidade, a partir desses papéis que eu atuo, eu estou, na realidade, me reduzindo.
Porque eu sou mais que o homem, sexo masculino. Sou mais do que o filho de Dona Iracema. Sou mais do que o pai de Bia. Sou mais do que o médico. Sou mais que... Esses elementos são atributos desse personagem com que eu estou me definindo. Mas eu estou e existo para além disso. Mas veja como é importante aquilo que você estava dizendo, entender que vai aí aprendendo, que algumas mães, quando os filhos saem de casa, elas vão viver uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Porque a sua identidade estava em um percentual significativo pautada em ser a mãe. No momento que não é a mãe, um vazio aparece. Uma coisa fantástica com o homem, sabe o que? Aposenta. Aposentou, um ano depois, você olha para a criatura lá, está, certo? Desanimado, descachimbado, descuidado, porque a referência dele é a referência profissional. Eu sou da Petrobras, eu sou do Polo Petroquímico, eu sou do Hospital Santa Isabel, ou seja, ele não consegue enxergar-se enquanto individualidade para além de um papel de atuação. E como nós morremos, então imagine, da mesma forma, desencarna, e aí, em vez do espírito seguir o caminho dele, ele quer voltar para estar lá no pé de Bia, quer voltar lá para o colo de Dona Iracema, quer voltar lá para dentro do hospital para atender, certo? Ou seja, ele não consegue se perceber para além dessas funções. Então, a ideia de que somos imortais, de que reencarnamos, que aí então o nosso amigo Ian Stevenson, né, através de vários estudos, começando a pegar crianças que lembravam-se de suas vidas passadas, e aí checava-se esses dados, né? Começou a mostrar, principalmente nesse livro, com a sinopse desses estudos, 20 casos de reencarnação, demonstrar isso como um fato, uma possibilidade bastante plausível para essas coisas. E que, além dele, aqui no Brasil, nosso amigo Hermínio Guimarães, ele fez um estudo parecido, buscando também identificar crianças que lembravam-se dessa história. E lembre-se que lá para trás, nessa época em que esses estudos foram aqui desenvolvidos, nós não tínhamos aí TikTok, Facebook, para um estar pesquisando o que estava ali na vida do outro. Mas indícios extremamente fortes de que trazemos, então, lembranças aí de outras vidas. Aí o que é que nós vamos, então, perceber? Que, na verdade, o que Kardec diz, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é o fato que está nessa base. Então, a ideia de ser espírito imortal é: eu sei que enquanto personagem eu vou morrer, porque a vida do personagem está limitada à vida nesse corpo físico. Mas eu, enquanto espírito, ou seja, primeiro, eu existo para além dos papéis. Ok? Deu para dar uma integrada nisso? Quem assume os papéis é o personagem. Os papéis são passageiros. Aos 75 não vou conseguir mais ser médico, e aí eu vou ter que estar fazendo outra coisa, certo? Dona Iracema pode ser falecida, eu não estou mais como filho dela, não tenho um colo dela para botar a cabeça, certo? Ou com as outras coisas que vão mudando. Eu, personagem, então isso vai mudando. Agora, o que foi que eu disse? Eu, personagem, vou morrer. Então, existe algo para além dos papéis, que é o personagem, e existe algo para além do personagem, que é o espírito. E como é que eu vejo o espírito? Aquilo que ela tinha dito, né? Olhar para o ego e dizer assim: isso é coisa do ego, ou seja, você coloca em terceira pessoa agora, tá? Rapaz, você escorregou aí na casca da banana, isso não estava correto, isso precisa melhorar. Então, veja agora, aí sou eu espírito. Por que sou eu espírito? O que é que vai distinguir? Eu, personagem, normalmente olho para o meu próprio umbigo. Quanto mais eu vou me aliando ao espírito, em um propósito estruturante de ganhar essa expansão da consciência, que vai conseguir dizer assim que a vida continua, eu sei que eu morro enquanto personagem, mas a vida continua, porque o meu legado vai junto. Então, isso fica ali. E quem fala isso? Porque é o espírito. Ele vai ter uma visão mais transversal, mais abrangente. Então, se para o personagem a moral é importante, que são aquele conjunto de normas, hábitos e costumes de um determinado agrupamento de pessoas, para o espírito é a ética. É aquilo que é transversal aos diversos agrupamentos, que então vai falar do humano. Então, quando diz assim, poxa,
minha empregada. Rapaz, essa história de ensinar os direitos da empregada é criar cobra para te morder. Porque aí ela vai querer cobrar, certo? Isso é o personagem. O Espírito disse, não. Se você quer uma sociedade melhor, as pessoas têm que ter noção dos seus direitos. Educar-se para usar de maneira correta os seus direitos só pode ocorrer quando a pessoa toma consciência dos seus direitos. Se você amputa o acesso ao conhecimento dos direitos, como ela vai desenvolver a consciência em utilizar os seus direitos? Não vai. Então, o indivíduo vivendo vários aspectos para a gente entender, então, que o viver, além dos múltiplos desafios, é lidar com vários elementos ao mesmo tempo. E aí é quando nós vamos poder olhar para nós mesmos. Alguns, quando têm a experiência do desdobramento, se viu fora do corpo, tá? E aí, às vezes, vê o corpo. Fica nítido isso, que eu existo e ali existe o corpo físico. Alguns não tiveram a experiência do desdobramento, mas teve a experiência de ir a algum lugar. Dizer, rapaz, eu já vim aqui, eu conheço esse lugar. Às vezes com detalhes. De, inclusive, sentir-se emocionado por alguma coisa ali. E nunca foi naquele lugar. Na realidade, uma conexão com uma experiência anterior de vida, ou ele, em espírito, foi àquele lugar e agora está indo com o corpo físico. E aí ele tem esses elementos. E essa conexão de entendermos que existe uma vida no corpo físico, mas existe uma vida que transcende isso, é importante. Agora, algo que é necessário entender, quando ela descreveu aqui, que é uma forma de aprendizado, né? É que, veja, o que é preciso entender? Se os papéis se desfazem, os personagens são temporários, quem é permanente? O espírito. Então, significa que o espírito, através do personagem, atuando nos seus diversos papéis, lidar com a experiência de fato, essa experiência faz com que o personagem possa fazer o seguinte, olha, o Fernando pai, ele está muito austero. Ou o contrário, ele está muito passivo. Precisa dar uma ajustada nisso daí. Por quê? Porque eu fico querendo estar bem na foto, né, no meu papel, mas eu estou deixando a coisa correr frouxo, porque eu tenho uma responsabilidade frente àquilo. Aí eu vou lá e ajusto. O Fernando pai, que é o papel, dá uma ajustada. E o que é que acontece? Quando o Fernando, personagem, aprende a fazer isso com o Fernando pai, e diz, olha, com o Fernando filho, não, Fernando filho, rapaz, você precisa dar uma folguinha. Sua mãe é diabética, mas veja, ela já tem 83 anos. Se você não deixar nem ela comer a empadinha, pelo amor de Deus, certo? Para você, uma empadinha pode representar muitos anos de vida perdido, mas para ela, aos 83, não, você tem que ser um pouco mais, certo? Condizente. Ou seja, veja que para com minha mãe, o papel de filho, existe uma mudança, numa polaridade, e para minha filha, Fernando, não dá. 15 anos, se começa a chegar em casa às 3 horas da manhã, velho, vai ser como? Tá? Tem que ter alguma norma, alguma coisa. O que é que você está acompanhando? Você está sendo, permissivo demais. Então, quando eu, personagem, ganho, adquiro, integro essa habilidade de olhar-me nesses aspectos, aí eu, personagem, agora, estou migrando de uma personalidade que era apenas um modus operandi automático para o caminho de uma personalidade ótima, que é quando o personagem, examinando seus papéis, busca aprender a partir das experiências vivenciadas para se tornar alguém melhor. O que é alguém melhor? É alguém que é só rígido ou só permissivo? Não. Alguém que sabe utilizar das suas características de maneira diferente, de acordo com o ambiente diferente no qual ele vive. Isto, quando feito repetidas vezes, que começa a tornar-se automático, está sendo o quê? Integrado pelo Espírito. Que é exemplo, é quando vocês vão aprender a dirigir com carro mecânico. No início, vocês começam a olhar para a marcha, se passa, se está ali. Depois que aquilo está, você já não olha mais. Então, quando nós integramos, aquilo acontece no automático. Literalmente no automático. E aí, o que é que nós vamos ver? Se nós estamos falando, então, agora, de reencarnação, como processo educativo,
E veja que todos os exemplos... A saliva caiu no lugar errado. Todos os exemplos que eu dei foi sempre de uma interação. Ou foi minha com alguém fora, minha mãe ou minha filha, ou foi minha comigo mesmo, quando ela fala de olhar para o ego, de olhar para o personagem. Então, Fernando Espírito olhando para o personagem olhando para os seus papéis. Então, vamos entender, a partir daí, que nós não existimos sozinhos, mas sempre em uma inter-relação com indivíduos externos, ou seja, que não está no meu psiquismo, e comigo mesmo. Só que quando vamos falar de indivíduos externos, vamos lembrar que existem encarnados, mas existem também desencarnados. Então, a coisa fantástica é essa. Filhos a gente ensina como? Pelo que a gente fala ou pelo que a gente faz? Então, se nós atraímos as pessoas até nós, de acordo com o nosso modelo de conduta, comportamento, linha de pensamento, que é o que a gente vai definir como padrão vibratório, então nós atraímos essas pessoas até nós. Por quê? Por similaridade. Se meu amigo aqui gosta de uísque, ele não vai para o clube do vinho, ele vai para o clube do uísque. Pode até me fazer uma companhia no clube do vinho para quebrar uma naquele dia, mas a dele vai ser o uísque. Se for da cachaça, outra coisa. Se for da cerveja, outra coisa. Cada um de nós temos as coisas que nos atraem, que nos são mais peculiares, aonde podemos nos suscitar, vivenciar o que está fora disso. Mas aquilo é um padrão. E o que é que isso é mágico, Fernando? É porque ninguém evolui sozinho. Por isso que não evolui sozinho. Nós evoluímos em conjunto. Porque um contamina o outro. Só que o nosso modelo social, que só fala de uma superioridade e de uma necessidade de subjugação, não consegue entender o que é equidade. Equidade é quando você entende que esses são atraídos por você. Então, quando você muda o seu nível de comportamento, padrão de ideias e pensamentos, você também muda a galera que está ao redor. Ou eles mudam porque já não lhe suportam daquele jeito, ou eles mudam porque, ao contrário, foram contaminados e ali estão. Então, a ideia da imortalidade da alma, no sentido de entender a reencarnação como um processo educativo, ela perpassa por podermos ampliar para esses níveis de compreensão. Que aí, trazemos aí com isso 5 indagações que eu vou colocar aqui. Coloquei até aqui, descrevendo o espírito como uma condição que é capaz de ter esse olhar crítico, e falando da possibilidade de tomar consciência de tudo que acontece, vocês acham que há um planejamento das reencarnações? E se acha que há, como é que vocês imaginam que isso pode ser feito? Botar a Laísa para correr um pouquinho. Então, aí aberto para vocês de novo. Da mesma maneira, lembra que ela terminou falando sem ter elaborado algo que estava na cabeça? Pode falar assim, aqui não precisa... Para poder, em cima de que vocês fazem, a gente está ampliando um pouquinho. Há planejamento reencarnatório? Como é que vocês imaginam isso? E aí? Vai. Eu acho que, na verdade, assim, a gente, enquanto espírito, né, antes de reencarnar, a gente vai olhar para tudo que a gente precisa ainda evoluir, que a gente não conseguiu ainda desenvolver, e focar naquelas áreas e ver o que a gente precisa passar para aquilo poder ser desenvolvido na gente, né? Não, isso não quer dizer que você vai conseguir desenvolver naquela próxima encarnação, mas você precisa passar por aquilo, aí dependendo da sua resposta, né, como pessoa, como encarnado, e aí você evolui naquele aspecto ou não, e aí isso aos poucos, ou então um pouquinho de cada vez, né, foi um pouquinho melhor, então eu acho que é isso. Se você for tranquila, você vai calcular passos de acordo com o tamanho das suas pernas. Mas se você for muito inflada, você vai calcular passos para além das suas pernas. Se você for uma pessoa normal, você vai calcular uns passos legal, que é o tamanho da perna, e outros que vão além. E aí, por isso, a gente cai, levanta e vai continuando a andar. Quem mais aí? Tem planejamento? Como é que vocês acham que acontece? Fernando? Depois tem ela aqui. Bah.
Eu acho que a partir do momento que você tem a consciência do espírito imortal, você pode já replanejar, começar a planejar, de repente, até a próxima encarnação, focando, a partir do momento que você está nesse conhecimento, você focar, sei lá, nas suas deficiências, para que isso não seja transferido para um ajuste na próxima encarnação. Focar nas suas deficiências mesmo, para na próxima você não ter que passar novamente por isso, né? Então você adiantar a sua evolução. Ela quer falar também. Esse aí leu o voo do espírito. Hein? Esse aí leu o voo do espírito. Quem é? Ah, de trás. Bem, se você me perguntasse isso há uns 2 anos atrás, eu te diria assim, que loucura, que pergunta. E desse período para cá, eu tenho plena consciência de que esse planejamento ele existe. E eu acho que esse processo, a minha presença aqui no curso e também fazendo outros cursos, né, de terapia reencarnacionista, eu estou vivendo esse processo de busca por uma construção de uma reencarnação com um olhar muito mais criterioso para que eu possa evoluir nesse processo, né, tomando consciência das minhas daquilo que faz parte do meu ego inferior, né, das minhas dificuldades hoje, que eu também acredito que eu já traga de outras encarnações, para que eu possa realmente caminhar nesse processo de evolução, né? E isso também vem muito fruto das pessoas com quem eu convivo ou convivi. É um despertar que é algo assim assustador. Agora, uma pergunta ainda para vocês dois, certo? Veja só, eu programei na vida passada esta encarnação, certo? Agora, e por que eu não lembro o que foi que eu programei? Certo? Por que o pepino chega e a gente diz, pô, velho, certo? E aí? Acho que até já foi falado aqui, né, em algumas... Como eu penso, é um processo natural, né? A gente não pode ter tudo desvendado, né? Aquilo que foi programado, se nós tivéssemos essa capacidade de enxergar o que estaria programado, talvez fosse assustador para a gente também, né? Viver esse momento. Então, é um descortinar que é proporcional ao nosso processo de caminhada. Então, como eu enxergo também. Então, muitas coisas a gente vê a partir do momento que a gente vai caminhando, né? Por que a gente caminhou, por que a gente tropeçou, por que a gente caiu, por que a gente acertou. Então, assim, isso é um processo de descoberta. Isso não pode vir descortinado para mim. A gente não poderia ter essa consciência ao chegar aqui, até pelo processo da infância, que é um processo também de construção mental ainda. Se a gente tivesse consciência, dizia, eu não vou nessa. Poderia ser assustador, né? Meu amigo. Não, só precisa falar um vídeo. Peraí. É porque tem o pessoal nos assistindo na internet. Sim, Fernando, eu acho que é por aí também, cara. Acho que se a gente soubesse, não sei, poderia até desistir de vir. Vocês sabem que tem gente que desiste? É? Tem. Os suicidas desistem. Suicidas desistem. Tem suicida que faz o processo até antes de conseguir sair. Bloqueia o processo de gestação, bloqueia, ou seja, cria alterações que impedem uma vida útil. Só que ele não pode retardar isso para sempre, né? Então, o processo educativo se faz de maneira preemptiva. Então, algumas reencarnações são compulsórias. Queira ou não queira, vai no barco. Ela quer falar. Depois dela eu continuo o comentário. Professor, então acho que você acabou de responder a minha dúvida, que minha dúvida justamente era essa. Se pode escolher, você não escolheu só. Então, por exemplo, escolhemos que eu vou voltar no papel de sua mãe, mas e aí eu lhe abandonei? Em que momento teve essa escolha? Seria a pessoa que desistiu também? Eu já comecei a viajar. Vamos lá. Fizemos um grupo para ir, agora a Espanha e Portugal já liberou, né? Para ir ao Douro, ao Porto, certo? Provarmos bons vinhos. Marcamos a galera toda para sair daqui, aí quando você chega lá, a galera não está. Você tem a passagem, você vai deixar de ir porque a galera não foi? Então, o que acontece? A fila anda.
Ou seja, há uma necessidade por padrões vibracionais. Então, digamos que o acerto era eu, Laísa e você, tá? E aí, no eu, Laísa e você, o acerto foi o seguinte: Laísa e você iriam casar-se, né, ficarem juntas, iam arranjar algum implante, colocar um óvulo, né? O óvulo poderia ser de vocês e a gente nascia. Mas aí, no meio da história, a Laísa mandou você correr. E aí, certo? Você não tinha útero porque mais jovem tinha abortado, só tinha óvulos. E aí acabou. Dá para nascer do conjunto? Não. Aí o que é que acontece? Mas por que eu ia nascer com Laís? Laís era aquela mãe extremamente protetora, tem uma personalidade extremamente protetora. E do meu padrão vibratório, eu trouxe a necessidade de aprender a lidar com isso e não ficar amarrado, a criar minha própria liberdade. Se ela não aceitou, daqui a pouco eu conheço meu amigo com um padrão vibratório tão protecionista quanto, e aí o que é que acontece? Vou para lá. Entendeu? Nós viemos para trabalhar um determinado aspecto, que pode ser possível com um padrão de casal ou com qualquer outro. Agora, lógico, muitas vezes aquilo pode ser trabalhado ali. Então, por isso que o espírito vai ficar ali esperando? Não. Ele vai tocar o barco. Pode esperar? Pode, porque às vezes foi algo transitório e a gente resolve de novo. Agora, o que é que acontece? A história do desistir. Tanto que, às vezes, primeira coisa, eu não estou dizendo que toda criança que nasce com uma formação, né, a causa é essa, não. Mas há relatos, inclusive, de crianças que nascem com determinadas deformidades que não tem como ela fazer o suicídio. Ela precisaria de alguém para aquilo, para poder ajudá-las a se manter ali. Tá? Então, a ideia de que nós planejamos, ela só pode ser concebida a partir do momento de nós tomarmos consciência. E aí, uma coisa que minha amiga disse: tomar consciência dói, porque o momento mais austero de nossa vida é quando a gente consegue enxergar a si mesmo. Porque a gente deixa de culpar o presidente, o pai, a mãe, o filho, enxerga que tudo aquilo é nosso baú. Então, é muito pesado tudo isso. Tanto que mesmo quando a gente acha que abriu o baú, certo? E aí encarei tudo que estava aqui, tem alguém do lado só dando risada. Você não sabe por o que é. Mas depois que você pega aquele baú, que você arruma tudo, bota tudo no lugar e diz: agora eu sou um espírito imortal, ciente da minha consciência de vida, que lidou com tudo. Aí ele chega para você, bate no ombro assim, você diz: o que é? Pobre, não encontrar, pobre espírito que ainda não se auto-encontrou. Ele diz: você já olhou que tem outro nível aí embaixo? Ou seja, quando ele puxar a tampa, tem mais coisa embaixo. Então, por que isso? Porque nós vamos encarando as nossas coisas de acordo com aquilo que o nosso contexto dá conta. Existem mais? Existem. Vamos lembrar que no nosso processo evolutivo, nós viemos da onde? Princípio espiritual, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Como ser humano, várias encarnações. Então, temos o quê? Várias questões oriundas da nossa ignorância para serem resolvidas. A gente resolve um nível e precisa de quê depois? Gás e habilidade para resolver outro nível. Agora, por que a gente não vê tudo de vez? Aquilo que você disse, a gente já iria colapsar de cara. Graças a Deus, os nossos olhos vão enxergando por etapas. Ou seja, a gente começa a namorar, fica esperando o quê? O príncipe encantado no cavalo branco, ou esperando aquela mulher que ela consegue ser mãe, consegue ser dona de casa e tem aquele corpo escultural, ou seja, ela é tudo que a criatura deseja. Isso existe? Não existe. 2 sonhos, cada um em uma modalidade, que não existe. Só que a gente vai passando o tempo e começa a entender o quê? Que amor é aquela coisa à primeira vista? Não. Amor é uma coisa que se constrói. Se constrói na relação com o outro. Então, vamos saindo da infância, alcançando a adolescência para alcançar a adultidade. Só que alguns fazem o seguinte, vão para a senilidade. Aos 60 anos, não, 60 não, um pouquinho mais, né? Aos 70 anos, eu e minha nega aqui, a gente vai fazer o que mais? Já está velho, já está acabando, só se enxerga como personagem. Porque se enxergar como espírito, vai dizer o quê? Ô, linda, quando eu toco na tua mão,
que eu sinto no meu coração tudo quanto nós já compartilhamos e a cumplicidade que existe entre nós, meu corpo se arrepia de baixo a cima, que eu já sinto que o corpo é muito pouco para conter tudo aquilo que nós vivemos. Então, o que é que acontece? Depende da ótica que você usa para fazer com que a vida possa lhe dar a possibilidade de viver algo mais. Então vamos lá, outra pergunta. As ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um? Sim ou não? E quem acha que não? Quem acha que sim, por quê? Minha amiga ali disse sim. Compartilhe comigo um pouquinho só, vá. Faça um comentáriozinho, vá. Faça um comentáriozinho. Você também concordou, você disse, fez assim, ó. Todo mundo concordou aqui. Mas meus olhos estavam apaixonados pelo seu. Sim, né? E eu não gosto muito não, viu? Porque eu sei que muitas coisas, muitas atitudes minhas, se eu não tivesse esse tal de livre, muitas coisas eu não teria feito. Não teria me arrependido. Então, às vezes, eu queria ser chamada a atenção, sim, viu? Puxado de orelha, mas como a gente está em evolução o tempo todo, então a gente tem que fazer nossas próprias escolhas, né? Mas que coisa linda, linda, fantástico. Veja só, as pessoas acham que a coisa mais bela é olhar e começar a perceber o encanto das minhas belas sobrancelhas, o desenho dos meus belos lábios. Ou seja, como se falar do belo fosse alcançar essa luz. Não. É a gente fazer um pouco do que você fez aí. Eu reconheço o livre-arbítrio, mas eu reconheço que pelo próprio livre-arbítrio, às vezes entra em cada uma que, pelo amor de Deus. Tá? E aí eu queria um puxãozinho de orelha que me desse a segurada. O que é que eu posso lhe dizer com plena certeza? Esse puxãozinho apareceu. Pronto, olha, está vendo que eu disse que estamos no caminho certo? Essa é a ideia, quando você diz tomar conhecimento para planejar. Quando o espírito começa a assumir esse olhar de se responsabilizar, certo? Ele começa a ganhar essa condição. Quando ele ainda está dizendo, foi por causa do meu marido, do meu filho, do meu tio, não sei o quê, ele não reconhece. Se ele não reconhece, ele não pode se transformar. Agora, vamos me dizer uma coisa. Você acha que se nada tivesse dado errado, você tinha reconhecido que você tinha esse potencial para fazer o inadequado? Então, essa é a beleza da vida. A gente aprende pela possibilidade de fazer de uma forma ou de outra. E a gente ter coragem internamente para olhar isso, certo? Nos leva a compreender porque a vida é um processo educativo. Toda ação corresponde à reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. E aí? Críticas ou apoio a esta afirmativa? Numa frequência melhor e de um jeito melhor, você vai ter ao seu redor pessoas melhores e que vão vibrar na mesma frequência e que vão sim te dar. Você está dando bem, você vai receber o bem de volta. Então. Ok. Quem mais? Pode acrescentar uma pimentinha a mais? Vamos embora. Então é o seguinte, lembra de um pepino que vocês receberam na vida, né? Vocês acham que isso foi reação aqui? Quando vocês passam por alguma coisa ruim, qual é a reação? Foi reação aqui. Hã? Espera aí, deixa você que falar no microfone, senão a galera da internet não ouve. Há uma ação sua própria, né?
que em algum momento anterior, até mesmo em outra vida você fez, e agora você está tendo que passar por aquilo como forma de aprendizado, como, não sei, mas sua própria ação, para mim. Ação e reação. A questão de ação e reação, por vezes, é que a gente acha que mais ou menos é o seguinte: eu sou cotó porque eu arranquei na encarnação passada os dedos de alguém. Então, aí nessa eu vim e perdi os dedos, porque quem se lembra da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e acha-se que ação e reação é, se eu fiz, eu vou receber. Vamos dizer o seguinte: eu e minha amiga aqui, certo? Encarnação passada, a gente morava num favelão desse aí, e a gente vivia disputando. Já viu aquela disputa de vizinha? Vocês devem ter, né? Uma quer ter a casa mais bonita, a outra quer ter... E aquela disputazinha, só que lógico, né? A gente morava num favelão, não dava para ter tanta coisa. Mas o que é que acontecia? Eu tinha filhos, ela também. E aí, era uma competição sempre presente. Eu, descendo a rua, encontro um pinico, daqueles pinicos de esmalte antigo que tinha, né? Então, foi lá atrás, ainda tinha. Brocadinho lá, gasto pelo ferrugem, aí eu panho e levo para casa. Olha, quem vive disputando, passa a vida o quê? Traquinando no que fazer com o outro. Em vez de direcionar a própria vida, vive atrelada à vida do outro. E aí chega em casa, pega a meninada, mando fazer as necessidades ali, entupo o bicho. No dia seguinte, lá para o meio-dia, sol quente a pino, manda os meninos panhar o pinico e jogar em cima do telhado de quem? Pronto. Bate na telha e arrebenta embaixo com tudo. E mela a coisa toda. Se eu fiz isso, o que é que eu mereço receber? Outro pinico de bosta. Mas aí, minha amiga, que vivia competindo comigo, esteve na casa de Laísa também, que tinha encarnado naquela época, né? E aí, Laísa tinha passado por um problema com a mãe, que tinha tido um câncer e que morreu muito jovem por causa disso. E ela comentou isso com ela e começou a falar das perdas que a gente tem na vida e da dificuldade disso. E como ela precisou cuidar de Laísa, que estava doente, ela passou mais ou menos um mês lá. Justamente quando ela volta, é que eu, sentindo falta dela, aprontei. Aí o que é que ela faz? Põe o pinico, junta tudo dentro do pinico, vai para o quintal, chega ali, no fundozinho do quintal, joga o que estava dentro do pinico. E aí, lógico, meio-dia, o sol, e aquilo fica ali, e um fedor miserável. E aí, o que é que eu dizia? Ô coisa que eu não posso dizer o nome aqui. Está me fazendo ter que suportar isso até agora. E aí, do lado de cá, eu gritava impropérios para ela. Só que os dias foram passando, o sol foi batendo, aquele cheiro ácido foi diminuindo. E porque ela também pegava restos de verdura, essas coisas, jogava tudo ali. Foi passando, o cheiro sumiu. E aí, coisa de mais uma semana, a 10 dias, ela bate minha porta. Quando eu olho ali pelaquela greta, porque pobre não tinha olho mágico, né? Então, olha pela greta e digo, lá vem aquela coisa, o que é que ela quer? Já abro a porta, querendo fazer o quê? Esgalfinhar ela. Imaginando que ela vai fazer o quê comigo? Se a lei é ação e reação, o que é que eu vou receber de volta? Quando eu abro a porta, está ela com o pinico na mão. Só que aquilo que ela jogou lá virou adubo. E ali ela colocou semente de flores. As flores já tinham crescido. E na hora que eu abro a porta, ela diz, eu vim lhe devolver aquilo que você jogou para mim. Então, para entender que ação e reação não é devolver na mesma moeda. Agora, porque depois que ela me deu, que eu abri ali, eu comecei a chorar. E aí disse, olha, me desculpe, muito equivocado. Eu me deixei levar por uma disputa infantil. Eu tinha lhe notado nos últimos 3 meses muito silenciosa, afinal, o que foi que aconteceu? E aí, de inimigos nos tornamos amigos. A lei de ação e reação é a lei que vai fazer com que, a partir de determinadas conexões, a gente possa despertar e crescer. A lei de ação e reação não é para pagar o que fez. A lei de reação é para crescer com o que fez. Nosso segundo ponto. A vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros para o espírito? De acordo com você vive, você vai ter gozos ou
Penas. O pessoal diz, aqui você planta, aqui você colhe. Plantou, como é? Plantou, o que vai colher tempestade, menina? Plantou vento, vai colher tempestade. Então, isso é a visão mais ou menos direta que a gente tem. O que é que vocês acham disso? Se é assim, o que é que a gente precisa fazer para ser diferente? Porque se lembra daquela história do livre-arbítrio? Ou seja, sempre a pergunta que eu fiz para ela, mas é para todos nós. É que ela teve um pouquinho o ímpeto de poder acorrer aí ao meu pedido e compartilhou algo dela, que é importante, que não é dela, é de todos nós. Quem de nós aqui não usou do livre-arbítrio, fez alguma coisa e depois bateu a culpa nas costas? Quem de nós não fez isso e quem de nós ainda não fará? A minha sugestão não é que não bata nas costas, porque vai bater. A diferença é que agora, em vez de você ver isso como culpa, você veja como responsabilidade. Eu fiz, resultou nisso, mas agora, o que é que eu preciso aprender através disso? Não é por que isso aconteceu. Vocês quiserem saber por que aconteceu? Simples. Escreva lá no espelho assim, ó, ignorância. Acontece porque você ainda é ignorante quanto àquilo. Você ainda não integrou aquilo que aquela experiência lhe coloca frente a frente. Então, sempre tem um para quê. O para quê é esse. Aí você vai olhar e vai dizer, olha, para quê? Aí sabe o que é que muda? Na outra vez, você às vezes vai fazer a mesma coisa de novo. E, pô, mas eu já pensei. Sim, por quê? Dizer eu não vou fazer não quer dizer eu não vou fazer. Eu não sei com o que é que eu estou lidando. Então, deixa eu ver se esse é os quintos. Pronto. Por que isso? Lembrem-se que, se lembra que eu falei que a gente veio do reino mineral até cá embaixo? Migrando? Então, veja que várias coisas foram vivenciadas e sendo armazenadas. Aonde? No nosso perispírito. Quando a gente passa a se individualizar. Porque como é que é a história? Fomos criados todos como princípio espiritual. Sabe o que é princípio espiritual? Imagine todos aqui sem conseguir dizer eu. Então, só existe nós. Só existe a coletividade. No momento que o princípio espiritual diz eu, ele se distancia da coletividade. Aí surge a individualidade. Só na individualidade que você pode perceber esse processo evolutivo. Porque é na individualidade que eu consigo olhar para as coisas e gerar um olhar crítico. Enquanto eu estou dentro da coletividade, todos somos um, tudo é a mesma coisa. Então, no momento que eu me reconheço como um, aí eu digo eu, a partir dali eu começo. Então, justamente, o que é que a gente vai acontecer? Somos herdeiros de nós mesmos. E aí, por quê? O que é que nosso amigo Novaes nos traz? Sempre que um elemento que esteve presente na encarnação anterior surgir na encarnação seguinte, a memória é ativada, fazendo emergir o mesmo comportamento ou um similar. Então, você viveu algo lá atrás e ficou registrado numa carga emocional. Porque é assim que eles vão se catalogando no nosso psiquismo. E aí, o que é que acontece? Quando você passa por aquilo de novo, você automaticamente já reage. É aquela pessoa que diz o seguinte, se eu estiver no carro, um ladrão aparecer com um revólver, eu não vou fazer nada, eu vou entregar tudo para ele. Mas na hora que acontece, o que é que ela faz? Enfia o pé no volante, sai correndo, bate no ladrão de bolsa. É porque, na realidade, essa reação veio em similitude a outras situações que ela atuou daquela forma. Tá? E aí, então, aquilo explode. Ou que, às vezes, acontece conosco, você diz, rapaz, como foi que eu fiz aquilo? Eu não sei. Não é aquela história de eu fiz pelo livre-arbítrio e depois não. Veio automático, como se tivesse me tomado. É o quê? Registros anteriores. E aí, essas memórias se distinguem de lembranças imaginadas por estas serem impotentes para gerar atitudes conscientes. A ideia é de você fazer um retorno de vidas passadas.
Se você volta apenas ao dado cru e seco da memória, não vai mudar nada. O que muda é você entrar em contato com o núcleo emocional que gerou aquilo. Isso é real. Quando você olha e diz, a gente foi a Assis, eu entrei no convento, eu passei pelo Ermo de Cárcere, onde ficava o Francisco, né? Achei interessante, mas não me tocou em nada. Mas na hora que a gente entrou no convento de Santa Clara, que entramos no quarto, estávamos no caminho para o quarto dela, menina, me bateu uma emoção, um sentimento de algo que eu já tinha vivido ali, extremamente intenso, extremamente, me tirou do chão. Isso está marcado aqui até hoje. Isso é diferente de outras lembranças que eu já tive até, de relativa a coisas passadas, mas foram lembranças sem uma carga emocional. Porque é quando você acessa aquela carga emocional, da mesma maneira que quando ela é acessada, ela lhe leva a um comportamento que parece que toma conta da consciência e você atua como se não fosse você mesmo. Quando você consegue tocar esses núcleos, ele vai dissipar essa energia que está ali e também vai fazer o quê? Mudar, lhe auxiliar na mudança de um comportamento. Porque estava atrelado àquele padrão de repetição daquela reação. Por isso que nós somos todos o quê? Herdeiros de nós mesmos. E por que é um processo educativo? Porque quem é que pode lhe acessar? O terapeuta. Não, só você. O que o terapeuta pode fazer é ajudar você a acessar você. Você fala que a tendência é a gente repetir o comportamento, né? Por exemplo, no caso do assalto, como você falou. Eu tive a experiência, eu perdi meu avô foi reagir a um assalto e aconteceu isso. Ele faleceu, foi assassinado. Essa experiência que foi dele, inclusive, eu tinha 6 anos de idade, não mudaria o meu comportamento? Pode. Essa experiência que você teve, que gerou em você também um impacto emocional, pode, inclusive, ter ajudado a... Porque não existe dissolver, existe você diminuir a tensão e aquilo poder ganhar uma outra conformação. Mas justamente juntando os seus estímulos anteriores frente a essas reações, que digamos, no século passado, se alguém dissesse, seu vagabundo, você tinha que puxar a arma e ir para um duelo, certo? Se dissesse que você era corno, a mesma coisa, ou qualquer outra situação dessa. Então, pelo ímpeto de provar a própria masculinidade, a pessoa colocava em risco a própria vida. Nessa encarnação, você viu uma experiência com seu avô, que perdeu a vida por causa daquilo, um ato impensado, mas não é criticando ele, é analisando o fato, e isso lhe moveu emocionalmente. Você viu a vida de alguém ser perdida, e isso pode ter reagido com os núcleos emocionais que você tinha, que lhe levariam a fazer tal como ele, e que numa situação dessa você vai se conter. Certo? Ou seja, um outro núcleo emocional dentro do contexto da sua psique que diminuiu aquela tensão que naturalmente lhe levaria a, provando sua masculinidade, fazer aquilo. Tá? Que pode não atuar em outros aspectos, mas nesse poderia estar atuando. Então, se você nota, depois daquilo, uma posição mais, mais pensada para determinadas reações, isso foi algo que fluiu positivamente para você. Para uma outra pessoa, poderia pintar de outra forma. Tá? Por isso é que eu tenho que andar com 2 revólveres, porque na hora que chegar eu já mato. Deu para entender, então? Então, que um estímulo pode ter uma direção ou outra, a depender do que há de background em você aí, que ele, em conexão, lhe leva a uma mudança de comportamento. Mais alguém? Então, vamos lá. Alguém consegue ler para mim? Empresta aí o microfone para alguém. É só para ler, povo. Só para ler. Não vai ter Ó. Aonde? Aqui. A paz de mulheres são desbravadoras. Os homens estão hoje... Ai, meu Deus. Automatismos psíquicos. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão,
A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Alguém ensinou vocês a fazer essa leitura? Não. Isso é automatismo psíquico, certo? Como algo interno atua a nível da consciência e faz com que você tenha determinada reação que funcione. É porque, justamente, a mente não lê letra por letra, mas sim as palavras em bloco. E aí vai poder ajudar isso. Então, o que é que eu trouxe? Um exemplo real de que são coisas que acontecem com o próprio psiquismo que a gente não elaborou, a gente não programou, mas que ocorrem automaticamente. Então, para entender que o processo reencarnatório traz em si múltiplos contextos que são automatismos. Porque não tem aquela regulação de que tem um espírito deamparando aqui, outro ali, não. É automático. Agora, quanto mais você vai ganhando consciência do processo, você consegue fazer algo que ele tinha descrito, né? Com que essa trajetória evolutiva possa ganhar alguma celeridade, ou possa ganhar um espectro de expressão maior. Por quê? Porque você está utilizando da consciência para lidar com isso. E aí, quando vem a ideia do livre-arbítrio, que você faz aquilo que você depois achou que não deveria fazer, você vai dizer assim, mas peraí, por que é que eu fiz isso? Olhe, por exemplo, eu terminei... Cadê? Decidi sair daqui e secar uma garrafa de vinho. Tá? Só que eu tenho uma aula ainda para fazer, e depois de tomar uma garrafa de vinho, eu não vou conseguir fazer a aula, coisa nenhuma. E aí, amanhã de manhã, eu não fiz a aula e não resolvi. Se eu estou habituado a fazer esse tipo de coisa, a primeira pergunta é, Fernando, o que foi que lhe levou a querer tomar uma garrafa de vinho, mesmo sabendo que você não ia dar conta da aula? Afinal, por que você está se boicotando quanto a fazer essa aula? Será que é porque eu vou ter que fazer a mesma aula que eu já fiz, só para dizer que é uma aula diferente, com o mesmo conteúdo? Então, se é isso, o que seria melhor? Aí eu talvez ligue para a pessoa e diga, olha, bote a mesma aula, é porque eu não vou fazer outra não, porque eu não estou com saco. Então, a ideia é, quando eu passo pelaquilo, eu consigo olhar e perceber. Agora, do outro lado, Fernando, você não está com saco, mas veja só, essa aula já está lá. Você poderia trazer algo mais de novo? Será que dentro de um ano você não viveu nada que pudesse dar uma incrementada, uma apimentada nisso que você fez? Algo que você pudesse contar parte das suas histórias? Aí dizer, realmente eu posso. Aí então, sabe, quando eu vou fazer a aula. Então, veja, aquela que eu falei sobre causa e efeito, ação e reação, não são coisas estanques. É o que eu consigo trabalhar a partir dali, para que eu possa chegar a algum nível que me coloque agora em uma atitude diferente daquela que eu fiz, que foi tomar a garrafa de vinho para me negar a fazer algo que eu não queria. Então, a ideia é que, exatamente, esses complexos de repetições de padrões, que às vezes nos levam a ficar desse jeito, é nós compreendermos que um complexo só pode ser superado se for vivido em sua plenitude. Eu tenho vergonha de falar em público, certo? Quer lidar com esse complexo? Se programe para fazer isso. Se programe, vá se experimentando. Primeiro, o público seja o quê? Os meninos em casa. Segundo, a festa de aniversário dos meninos. Vá lá e diga, olha, minha filha, que eu gostei muito, que você ficou bem. Ou seja, vá criando oportunidades para que você vá vencendo o seu próprio desafio. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Tudo bem, tem cursos para se falar em público. Busque. Então, ou seja, vá se desafiando de forma a fazer com que aquilo possa ser algo superável por você. E por que ele vai descrever isso? Se quisermos desenvolver melhor, devemos atrair para nós e beber até a última gota aquilo que, por causa dos nossos complexos, mantivemos à distância. Trabalho no lugar, um excelente profissional, mas o chefe só dá promoção para a Laís. Só dá promoção para os meus amigos, não dá para mim. E aí eu passo 20 anos na mesma empresa até me aposentar. Qual é o problema? Meu complexo de inferioridade. Porque senão eu teria feito o quê? Procurado outro emprego. Eu poderia ter procurado me capacitar melhor e ir buscar
outro lugar. Mas não, eu me acomodo no complexo de vitimização. Aí eu sou assim porque meu chefe faz isso, porque meu chefe faz aquilo, porque ninguém me dá uma chance, e aí eu vou mantendo essas coisas. Eu preciso beber daquilo até o quê? Até a última gota. Porque é nesse momento que eu me exponho que eu vou me percebendo. E o processo educativo não é graça de graça, é uma graça que solicita um sacrifício. Agora, sacrifício não é sofrimento. A pessoa que pode transformar o sacrifício em sofrimento. Então, eu tive uma secretária que entrou só como secretária, já tinha migrado por alguns lugares. Fiz, por que você não faz o Enem para fazer enfermagem? Ela fez e passou. E, há uns 4 meses atrás, saiu da minha empresa e foi trabalhar como enfermeira, já com 2 empregos na área de enfermeira mesmo. O que foi que aconteceu? Ela pegou o estímulo e fez acontecer. Ela não ficou apenas ali. Tinha marido, tinha um filho, e mesmo assim foi. Eu tive já uma outra que não tinha filhos, certo? Não tinha marido e não conseguia ir adiante. Não estou falando de uma melhor ou outra pior. É como a pessoa lidar com a possibilidade do desafio que guinda ela a um lugar melhor. Um lugar melhor. Então, é nesse sentido que a grande pergunta. Se lembra que eu perguntei como é a gente programa a reencarnação? Programa. Quem faz a escolha, o espírito ou o personagem? Porque nós, enquanto personagem, a gente só vive reclamando dos pepinos que chega. A gente não lembra das escolhas que a gente fez. É porque quem faz a escolha somos nós, enquanto espíritos. Tá? E ao personagem chega a experiência. Tá? E aí ele precisa lidar com ela. Quanto mais eu estou anelado com o espírito, eu vou entender que aquela experiência não veio para me castigar, nem para me punir, mas que através dela eu posso me superar. E aí, então, o que é estar atrelado com o espírito? Está pautando a vida em um olhar mais ético, menos moral. E aí, quando eu começo a olhar isso, eu vou entender que todas as experiências que eu vivo são experiências de libertação. Então, toda experiência, para mim, será uma experiência de libertação. E o que é uma experiência de libertação? É aquilo que me leva a sair de um aquário menor para um aquário maior. Porque às vezes eu digo o seguinte, 56 anos de idade, profissionalmente estável, já com algumas aquisições financeiras, espírita, trabalhando, coordenando, uma casinha de praia. Então é o seguinte, já estou no lucro, né? Está muito bom. E aí o que é que acontece? Eu me acomodo na minha gaiola dourada. Porque parece que porque eu sou espírita, quer dizer que eu já não tenho nada mais a superar? Porque eu estudo psicologia, comportamento humano, eu não tenho mais nada a superar? Significa... Não. Isso é minha gaiola dourada. Então, digamos, o seu José está aqui, aí o seu José fala alguma coisa. O seu José não, minha amiga lhe falou, olha, eu faço e depois eu me culpo por causa daquilo. Aí, que absurdo, rapaz. Como é que vai se culpar ainda pelo que fez? Não sabe que tudo advém da gente, porque ainda somos espíritos inferiores. Mas esses somos, eu olho o outro como inferior e não me olho. E aí o que acontece? Aparece um câncer de pênis. Eu gosto de ser drástico, né? Um câncer de pênis. E aí vai ter que amputar tudo, vou passar por aquelas dores todas. E aí tudo aquilo que eu achava que eu tinha, eu já não tenho mais. Eu já não tenho mais. E aí a pergunta que vai ficar clara naquilo é, eu me acomodei dentro do meu aquário. Aí sabe o que eu acho legal quando a gente abre para vocês poderem falar? Porque não é o texto, mas é o sentimento. Cada um de vocês, quando fala, colocando um pouquinho de vocês, o que é que eu faço? Eu me enxergo também a partir dali. Que é a experiência legal da gente fazer aqui. Vocês se enxergarem na fala do outro. Tá? Digamos que o outro diga um absurdo. A pergunta que você tem que fazer é, rapaz, eu achei isso um absurdo. Mas para eu falar isso, como é que eu teria que estar pensando? Então, você cria para você outras possibilidades de olhares. E é isso que muda a realidade. Tinha um desenho animado muito legal, assim, que eu assisti, eu adoro desenho animado com minha filha, e a disputa era o seguinte, o personagem de hoje voltou ao passado. E ele estava lutando, ele teria que estar frente a frente com um outro personagem que era o Deus dos gigantes. E ele também era um gigante, era o rei dos gigantes. Como é que era a história? Se ele matasse o rei dos gigantes, ele se tornava rei dos gigantes. E não podia voltar
ao futuro. Se ele não matasse o rei dos gigantes, o rei dos gigantes matasse ele, ele também não voltava para o futuro. Então, e aí? Em teoria, é a sinuca de bico, né? E aí aparece a filmagem do futuro e o cara aparece lá. E a pergunta foi, como é que você conseguiu? Porque se você mata, você fica. Se você morre, você fica. E não foi ele, foi ela. As mulheres são inteligentíssimas. Ela disse o seguinte, eu fugi. Ou seja, uma terceira possibilidade. E poderia ter várias outras, mas nós só conseguimos enxergar o 0 ou 1. Então, esse é o convite, que saia do 0, 1, se permita saltar para um outro aquário. Agora, como é que muda? Eu sou casado com minha amiga. E no início era meu amor, minha paixão, aquela coisa linda toda, ela também, e a gente foi se enxergando. Porque tudo que eu achava belo nela, eu queria achar belo em uma mulher, eu achei ela como espelho. Quando eu fui vendo ela como ela era, que não era aquilo que eu tinha projetado, eu comecei a pegar tudo que era ruim também e jogar em cima dela. Ela primeiro foi vítima da projeção para me apaixonar por ela. E depois foi vítima da projeção, porque em vez de encarar que aquilo era meu, eu dizia que era dela. E aí o que é que eu digo? Não quero mais viver com você. Suma de minha vida e eu me apaixono por minha amiga aqui agora. Certo? E o que é que acontece? A mesma coisa, não dá certo. Aí eu me apaixono por ela, não dá certo. Eu me apaixono por ela, divido o casal. Dá certo? Não. Aí eu me apaixono por ele. Agora eu vou trocar de lado, porque quem sabe, ele ficou revoltado. E aí o que é que acontece? Dá certo? Não. É porque é o seguinte, toda relação que fende, ela tem os seus componentes nos dois lados. Então, quer se conhecer melhor, entender a sua reencarnação como processo educativo? Toda relação sua que você fendeu, ou que você achava que ela era uma coisa e virou outra, pergunte, o que me compete nesse processo? O que é meu? Porque se ela era isso ou aquilo, eu também era outras coisas que pactuava para que aquilo continuasse. E que com ela continuou com o mesmo jeito, e com ela também. E como eu achei de dissolver uma relação, porque talvez alguém que já viveu não sei quantos anos com alguém vivesse mais facilmente comigo, também não deu certo. Eu mudei, por quê? Porque eu não mudei. Eu não mudei. E, na realidade, não é eu não mudei, eu não aprendi. Porque, quando eu vivi com ela, teve coisas que estavam na cara. Aquilo que você dizia assim, ó, eu queria um puxão de orelha, né? Apareceu, mas eu não enxerguei. Com ela também eu não enxerguei. Então, o que acontece? Eu me cristalizo. E, quando eu me cristalizo, eu impeço que os inputs do mundo cheguem até mim da vida. E que eu possa despertar e entender o processo educativo que está ali presente. Então, é essa necessidade. Isso é que é mudar de aquário. Você ganhar potencial a partir de uma dificuldade e dizer, olha, não tem como. O que é que está presente em mim? Aí você vai o quê? Modificando e crescendo com isso. Porque senão retorna outra encarnação, repetindo a mesma coisa, porque são aqueles complexos que a gente terminou de comentar aqui. Mais adiante. E aí, o que é interessante? Aqui, a faixa etária nossa já está beleza, vocês já viveram alguma escolha de caminho, né? Imagine, então, olhando criticamente, algum caminho que você já viveu deve ter aspectos positivos e negativos. Essa é a mulher que anda com os dois lobos, o lobo bem e o lobo mal. E aí, olhe outras trajetórias, outros caminhos que você já fez, e busque, hoje à noite, olhar o que desses caminhos foi positivo ou negativo. Por quê? Porque justamente quando você começa a olhar desse jeito, você vai começar agora a criar um nível de serenidade para o processo educativo que vai lhe perguntar o seguinte, o que foi que nas suas escolhas teve como preponderância as aspirações culturais? Então você diz, sou eu que estou escolhendo, e na realidade não é você que está escolhendo, você está escolhendo pelo meio cultural no qual você está vivendo. Ou seja, no Islã, eu poderia ter quantas mulheres quisesse, basta que eu sustentasse, certo? Aqui, se tiver mais de um, o pau quebra, porque o negócio já não dá certo. Então, aspirações culturais, aspirações familiares. Rapaz, adorava costurar roupa de boneca. Quem costurava as roupas de boneca de minha irmã era eu. Mas o que é que acontecia? Ela recebia o quê? Porrada.
Menino costurando boa roupa de boneca há 50 anos atrás, vai dar para quê? Hoje a gente diz homossexual. Naquela época era viado mesmo, né? Era a forma de descrever isso, que era uma agressão para isso. E o que é que acontecia? Porque era visto isso como se tivesse alguma coisa a ver entre orientação sexual e caráter, que não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas veja que esse viés fazia com que a coisa fosse colocada desse jeito. E aí, em vez de ser o costureiro, fui fazer o quê? Aquilo que a família gostava. E, às vezes, posso ser um profissional infeliz, podendo ter sido feliz em outra coisa. Ah, mas e agora? Eu sou infeliz pela vida inteira? Não, eu posso continuar costurando se eu quiser, certo? Eu posso refazer bonecas, eu posso costurar. O que é que eu posso fazer a partir de agora para não viver apenas em cima de um fantasma que não pôde se realizar? Eu aceitar realizar-me de um outro nível, mas dentro, dando vazão àquilo que estava em mim. As aspirações próprias, né? Então, aquilo é muito comum quando a gente vai olhar isso, vamos pegar a adolescência, né? E aí, para estar se reafirmando, porque o adolescente precisa fazer essa cisão, né? Ele tem que ser, ele acha que são por aspirações próprias, se mete em cada enrascada, às vezes, e, na realidade, aquilo que ele está fazendo está incorreto, é por uma necessidade de autoafirmação. Que quando você começa a olhar, muda. Quer ver uma das coisas? Que não é só própria, é cultural também, né? A ideia de que tem que se passar férias na Europa. Passa o ano inteiro juntando o dinheirinho, paga, passa um mês lá, volta cheio de dívida, mas foi para a Europa. Certo? Aonde poderia ter conhecido aqui a Chapada Diamantina, linda, gastando menos, vivendo mais, mas são modelos. E aí você vai perceber as aspirações, as conexões mediúnicas, presenças de espírito junto a você que tende ali influenciar quando você não toma consciência de si mesmo. Então, às vezes, aquilo que você diz que você está fazendo por você está fazendo por várias diretrizes externas a você. E a ideia de nos percebermos espíritos imortais e compreender que o nosso psiquismo tem todas essas influências é nos despertar, fazendo com que, então, entendendo que há influências de encarnados e desencarnados, influências externas, influências do próprio psiquismo, a gente seja capaz de entender que as relações humanas são carregadas das emoções do passado. Então, se olhe. E aí vai fazer o quê? De que é que adianta entender que a vida hoje é cheia de emoções do passado? O que é que vocês acham que a gente ganha com isso? Sabendo disso. Ajuda em alguma coisa? Para que é que serve isso? Isso faz uma diferença significativa? Para ele pode perguntar muito, porque ele tem muita caloria para queimar. Começa com ela. Ai. Rapaz, eu também estou precisando deixar o que a pandemia me deu. Ai. Com o lanche aí de fora é difícil, viu, professor? O lanche é muito bom, mas vamos lá. Eu acredito que, já que a gente não lembra do que aconteceu, ter nessa encarnação as emoções faz com que a gente consiga trabalhar o que a gente viveu sem precisar lembrar. E a gente consegue isso através das emoções. Essa é a pergunta. A pessoa quer saber o seguinte: quem eu fui no passado? O que é que eu era no passado? O que foi que aconteceu? Olhe para as suas emoções, suas formas de reagir, que isso vai fazer com que você possa reconhecer o que você precisa trabalhar. Mas ainda assim eu quero saber. Hein? Mas ainda assim eu quero saber, estou curiosíssima. Veja só, os impulsos, os estímulos, as reações emotivas, as atitudes diversas, não são apenas fruto da nossa vontade e do meio ambiente, mas principalmente das experiências pregressas gravadas em nosso psiquismo. Por isso que a gente diz que vai começar, fazendo parceria com meu amigo, e meu amigo ali também que está parecido comigo, a gente diz que vai começar a dieta na segunda e termina que dia? Terça-feira, certo? Compra aquela bicicleta ergométrica, aquele negócio, como é que chama? Elíptico, e depois serve para fazer o quê? Pendurar roupa. Um cabide lindo, maravilhoso, certo? Por quê? Porque estamos lidando com contextos que não é apenas dizer eu vou fazer,
É preciso ter autodeterminação. Porque, naturalmente, você vai tender a buscar o que? A posição de conforto. Só que a posição de conforto que é agora, mas se aos 56 deixo cada vez isso aumentar, não é pela questão estética, mas pela questão de saúde. E eu entendo uma coisa chamada redução de risco. Tá? Se eu conseguir diminuir 10%, eu diminui meu risco de 10%. Eu não preciso viver a neura de que eu tenho que conseguir 100%, mas é que eu preciso estar no fluxo de conseguir me reajustar, me elaborar. Por quê? Porque se lembra daquela história de mudar a história? Então, ou seja, eu só mudo a história se eu me tornar consciente dessa história. E meu amigo ele tinha dito, olha, quando a gente vai entender que a gente continua vivendo, a gente tem mais estímulo para lidar com aquilo, porque sabe que a vida continua. Então, justamente, se eu sei que a vida continua, mas eu sei que esse personagem morre, como é que eu posso viver o melhor possível desse personagem? Tá? E vamos entender que tem uma coisa que está descrito ali, que, veja que não são apenas frutos da nossa vontade e do meio ambiente, mas de experiências anteriores. Ou seja, temos predisposições genéticas que são acionadas pela história do espírito, mas estão presentes. Então, por isso que é mais difícil para um. Tem gente que para de beber e diz, eu não quero beber mais. E tem uns que não conseguem. Tem gente que chegou a ser viciado em crack e largou o crack. E tem gente que não consegue. Eu não estou dizendo que é para dizer porque eu não consigo, eu não vou fazer. Eu estou dizendo que há vários elementos aí presentes. E que quando olharmos para alguém que não consegue, não vamos escarnecer, vamos entender que tem vários fatores. Porque isso nos ajuda a entender que também nós temos vários fatores. E para quê? É para continuar na zona de conforto? Não. É que para tentando descobrir esses fatores, eu posso atuar sobre eles, e aquilo que não era possível se torna possível. Aí é onde, às vezes, a abordagem psicológica, nas diversas linhas, seja aí junguiana, freudiana, ou o que for, certo? Se você faz o movimento de conseguir perceber a si mesmo, ela pode terminar lhe revelando aspectos que estão relacionados a todas essas experiências anteriores, que estão marcadas no seu psiquismo, que está no perispírito, e que você tem tanta dificuldade para romper, porque você não consegue fazer essa conexão, fazer esse contato. E aí vamos entender que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas, se for naquele nível que a gente colocou. Não exatamente como um igual para o outro. E aí o que é que vamos entender? Se lembra que eu falei de nos percebermos as aspirações culturais, familiares? O quanto de mim, na realidade, é um resultante apenas do meio. Eu não disse para o que vim. Eu não assumi, certo, o meu livre-arbítrio. Eu me deixei ser regido pelo quê? Pelo meio. E a gente vai dizer, ó, nasceu na favela, vai dar para quê? Nasceu na favela não prediz a vida de ninguém. Temos ladrões de paletó e gravata no nosso Congresso. E temos pessoas aí de bem. Então, não é o ambiente que determina o indivíduo. O indivíduo pode transformar o ambiente. Agora, ele pode assumir a posição de vítima, né? Ah, não, é porque tudo aqui está difícil, tudo aqui não pode. Eu traio a minha mulher porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque é aquilo outro. Ou seja, arranjo desculpas. Em vez de dizer assim, tá, tudo bem, e até quando? Então, às vezes, eu estou com alguém lá de 86 anos querendo botar uma prótese ainda para a velhinha, porque a máxima é que a dimensão sexual é o que mais importa. A parceira é secundária. E velha e gasta agora só serve para sair, para dar um passeiozinho na praça. Ou seja, é uma incapacidade de constituir com o outro uma relação afetiva profunda que não dependa apenas da presença física. Né? Da presença física quer dizer do contato físico. E aí é que vamos encontrar, então, pessoas quase que perdidas, porque não conseguem encontrar o seu próprio livre-arbítrio. Sabe por quê? Só quer acertar. Só quer acertar. E vamos olhar, a gente já fez coisa que depois disse, como é que eu fiz isso? Mas a gente não aprendeu? A gente aprende com erros e acertos. Agora, se eu não quero passar pela dificuldade, desgaste do erro, eu também me podo no acerto. E a história de dar outra face. O que é dar outra face? Meu amigo aqui chegou, que a gente discutiu que o carro encostou, ele picou a mão, eu, puf. Aí eu levanto de novo e digo, bata aqui de novo. A história não é essa, que a gente discutiu por causa de uma batida, e eu fui agredido. E uma outra batida, então, o que é que eu vou fazer? Vamos tentar conversar também.
Lógico que eu já sei que vou ter que dar uma certa distância, então eu vou ter que tomar alguns cuidados mais, ou seja, eu não me privar. Que indo para o outro lado, digamos que um de vocês tem uma relação afetiva com alguém, se entregou, viveu intensamente, e o outro fez uma baita de algo assim indizível, né? lhe desprezando como pessoa. Você vai dizer o seguinte agora: com essa eu aprendi. Não abro meu coração mais para ninguém. Quem é que está perdendo? Você. Quem é que terminou de se acorrentar? Você, aquela pessoa. Então você deu primeiro, você por ignorância deu àquela pessoa o espaço de lhe agredir tão intimamente. E depois você está dando a essa pessoa agora o poder de se transformar na corrente que não lhe deixa ir adiante. Então, falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Porque quem se ama não faz isso consigo mesmo. Foi problema dele, ele não soube valorizar a joia que sou eu. E não o contrário, se vê como eu fui o besta, o idiota que não consegui fazer a mesma coisa. Então, o que nós estamos falando é aprender a olhar para dentro, não é isso? E olhar também para as relações fora. Para que, nesse sentido, a gente possa perceber agora que o livre-arbítrio tem um espaço maior. E que, quando falamos de planejamento, olha só, eu acho que aqui vocês já estão nesse pé. Vocês já foram expulsos do Éden da ingenuidade e podem comer com o pão com o suor do próprio rosto, isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, nos submetendo a partir de então à lei de causalidade. A lei de causalidade é essa, o que nós estamos vivendo tem a ver com a nossa ignorância, as coisas que foram acumuladas. E o que é que a vida nos dá? A vida só faz uma coisa: se eu não aprendi a valorizar a vida lá atrás, ela vai me colocar de frente. Se eu peço a Deus, oh meu Deus, eu quero aprender a amar, o que é que Ele vai me dar? Pessoas com problemas para eu aprender a lidar. Porque o amor é uma semente, que ela só pode brotar se eu regar. Eu só posso regar no exercício do viver. Então, quando nós vamos assim nos percebendo, começamos a nos perguntar: karma existe ou não? E aí, existe karma, existe destino? O que é que vocês acham? Mais uma chance especial de coparticipação. Certo? Existe karma, existe destino? Como é que vocês veem isso? Já nasce com tudo escrito, já que a gente programa, né? Como é que vocês veem, então? O que é que seria, então? Frente a tudo que a gente já colocou aqui, né? E o que vocês já têm de conhecimento de vocês. Estava escrito nas estrelas? Está escrito nas estrelas? Não. Tcharam. Eu acho que a gente, na verdade, assim, segundo o planejamento, né, da reencarnação, a gente tem aquilo que a gente precisa passar, que a gente precisa para aprender. Mas não bem um karma. O resultado não vai ser exatamente, tipo, o destino é aquilo, você vai acontecer aquilo. Não. Você vai ou não atingir aquilo. Aquilo ali é seu objetivo, talvez, mas não que você atinja aquilo exatamente uma hora, em alguma outra, talvez, encarnação, né? Que seria o seu objetivo, mas não logo de cara, não sei. Isso, para mim, me cheira muito assim: karma a gente desfaz mais do que o que a gente faz. Porque as atitudes podem mudar aquilo que estava na trajetória escrita. Então, o que é que ocorre? Eu tive uma paciente que teve lúpus, perdeu a função renal por causa do lúpus, teve hepatite B, teve hepatite C,
tinha uma doença que a gente chama de ascite, né? A barriga ficava cheia d'água, certo? Que parecia uma grávida. Quando eu internei no hospital, botaram ela na obstetrícia, em vez de ser na clínica médica. E parecendo um palito, né? Seca que só. Então, a sobrevida disso aí, iríamos dizer, uns 6 meses. Mas essa pessoa, pautando-se nesse olhar sobre si mesmo, ela conseguiu fazer com que essa ascite sumisse, a gente tratou. Ela conseguiu negativar o vírus B da hepatite. Ela conseguiu negativar o vírus C da hepatite, porque quem tem vírus B e vírus C faz a diálise numa sala separada, ela voltou a fazer na diálise com todo mundo. Ela conseguiu ser transplantada e hoje está vivendo fora da diálise, certo? Tocando a vida dela e com a sobrevida desse rim maior do que o esperado. Ela continua com o rim com função plenamente efetiva para ela. Então, isso foi o quê? Um karma que foi desfeito. Se o karma era morrer da doença, numa penúria, ela mudou. Então, um karma é mais ou menos como se fosse um vetor. Não quer dizer que você tenha que seguir ou tenha que fazer aquilo. Agora, quanto mais você toma consciência do processo, você começa a tornar desnecessário etapas subsequentes. E você vai mudando. Assim como eu tive uma paciente com lúpus também, que eu não entendia. Literalmente eu não entendia. Como é que essa pessoa, ela caminhava nessa autolesão, né? Porque lúpus é uma doença autoimune, então como se fosse você lesando a si mesmo. E aí ela foi transferida para a minha turma, a gente tentando ver se fazia o transplante dela com um parente. Ela também poderia, mas teve um erro de interpretação, ela mudou de turma. Na realidade, tudo que se tentava não dava certo nesse sentido. E aí um dia ela interna lá no hospital, que eu trabalho, eu estava saindo na sexta-feira, e quando a gente passa o sábado e domingo, é um colega que passa o de todos juntos, né? E aí ela estava na lista, eu não tinha visto, eu digo, poxa, eu vou ver fulana. Quando eu entro no quarto dela, estava ela, a mãe, o marido e a irmã. E ela estava em isolamento reverso, né? Quando você bota o quarto com a ventilação para fora do quarto, para a gente não entrar e contaminar. Quando eu entrei, ela começou a responder a pergunta que eu tinha me feito durante alguns anos. Por que de tudo aquilo? Aí ela, doutor, como é que você está? Não, eu estou muito bem. Eu estou aqui assim, ela estava com a imunidade muito baixa, né? E aí ela fez assim, eu estou aqui, mas eu estou muito tranquila, doutor. Eu precisava passar por tudo isso. Por quê? Eu tratava minha mãe desse jeito, eu tratava meu marido desse jeito, eu tratava minha irmã desse jeito, ou seja, ela criou uma relação de que aqueles elementos eram necessários para que ela mesma despertasse. Tem que ser assim? Não, isso foi como ocorreu na cabeça dela. Mas ela ganhou um nível de consciência onde ela estava naquele dia, fechando as contas com todo mundo. Falando e comentando assim numa boa, né? Olha, eu isso, aquilo, mas eu mudei, eu passei a olhar de outro jeito, e o outro acenando, dizendo que sim. Pronto, aí eu fui para casa. Quando eu chego no outro dia de manhã cedo, ela tinha ido para a UTI. Estava em morte cerebral. Aí, como era eu que estava gerindo, eu fiz, olha, não tem mais o que fazer, está progredindo, aí é só os cuidados básicos e deixar a vida seguir o próprio curso natural. 2 histórias. Aonde o que foi vivido tinha um sentido para cada uma delas. Para uma tinha um sentido, para outra tinha outro sentido. Então, destino e karma são como se fossem vetores que nós podemos mudar. São probabilidades e não coisas estanques. Então, por que você está assim? Ah, é porque o meu destino é o meu karma. Não, é porque você está acomodado. Ah, mas acomodado tem gente que se sente acomodado numa cama de espinhos. Se acomodou, se adaptou àquilo. Tá? E aí é nisso que vamos entender como será o meu futuro. Porque na história não é um planejamento. Como ele disse, estamos planejando agora o personagem de amanhã. Se esmere agora que amanhã será melhor. Não vai aparecer um anjo alado, Chico Xavier, nem Jesus. Veja que Jesus descreve o quê? É que nós construímos uma jornada. Não é a graça de graça.
Por quê? Porque não estamos vivendo um castigo para recebermos uma graça. Estamos vivendo uma possibilidade de autoconhecimento, de autodescobrimento e de autotransformação, para ser tal qual, melhor do que o que fomos antes. Então você começa a fazer isso como? Agora. É agora que você começa a fazer. É difícil? Quando Jesus curou o cego, o aleijado, que terminou de curar, que o cara podia levantar e sair, então, com certeza, a vontade do cara era levantar e sair correndo, né? Jesus diz, levanta, pega a tua cama e vai, ou seja, leva o que você precisa resolver. Tá? Eu não posso resolver por você, eu posso até lhe dar uma mão, mas você tem que resolver o que é teu. E aí, então, quem é que escreve a história de sua vida? É você. Quando você, então, olha para a sua vida e diz o seguinte, entendendo que é você que determina os seus gozos, ou seja, o que você vai ter, você olha para a sua profissão agora de outra forma, não só para ganhar dinheiro, mas como forma de autorrealização. Você vai lidar com o poder. Aprender a lidar com o poder. Não subjugar os outros e nem utilizar a desculpa para não fazer por causa da subjugação. Você vai lidar com o sexo, não sendo escravo dele, mas aprendendo a lidar com ele como uma energia positiva e útil na conexão com o outro. Você vai lidar com o contexto religioso, onde esse contexto religioso já está lhe demonstrando que busque construir uma imagem de Deus que seja mais humana, no sentido de não ser punitivo, de não ser o Deus do resgate, de não ser o Deus leniente que tudo pode, não. Então vamos começar a buscar lidar com o dinheiro, aprendendo a lidar com ter e com não ter. Vamos aprender a lidar aí com o nível de consciência social. Eu vivo num condomínio que quando eu entro da porta até minha casa, dorme de porta aberta. Mas toda vez que eu paro na sinaleira que o motoqueiro para junto, eu tenho que estar atento, porque talvez aquilo seja um assalto. Então, não adianta viver numa bolha, temos que criar uma sociedade melhor. Temos que ter consciência ambiental, porque jogando papel do lado de fora do carro, certo? Gerando lixo desnecessário, o que nós estamos fazendo é contribuir para que o que está aí não chegue aos nossos netos, porque vão encontrar um mundo muito mais deteriorado do que o que a gente tem hoje. Vamos ter que lidar com a vaidade. A vaidade é algo inerente a cada um de nós. Agora, como você está lidando com a vaidade? Entendeu? Se a vaidade lhe cega, porque alguém dizer, pô, Fernando, que aula fantástica e tudo, eu adorei, não sei o quê, aí eu tenho que ficar assim, encher minha bola. Não. O que a pessoa conseguiu absorver da aula é porque daquilo que já está desperto nela, porque você não enxerga nada que já não existe em você. O outro foi uma ferramenta, foi eu, poderia ser João, poderia ser qualquer um. Então a ideia é que perceba que quando algo lhe tocou é porque aquilo em você já estava no nível melhor. Então a partir dali, se aproprie disso e deixe de ser seguidora de quem quer que seja seguidor de si mesmo. Veja o outro como é algo que impulsiona, que ajuda ali a olhar, mas você tem que ser seguidor de si mesmo. Porque cada um só pode viver sua realidade própria. E aí, enfrentar o medo de sair da zona de conforto, o medo de se expor, de falar, de se colocar. E aí, então, entender que a família é um lugar onde a gente precisa aprender a lidar com todos esses elementos, se tornando exemplo. Porque justamente é através do exemplo que vamos mostrar que esse homem, esse ser humano melhor, ele precisa integrar a si todos esses aspectos. E quando assim o faz, é essa pessoa que aí vai reconhecer que ela é um labirinto. Ninguém se conhece como um todo. Mas que quando eu olho para o outro, e em vez de criticá-lo, de discriminá-lo, eu busco me entender também através dele, que é pela relação de empatia, eu começo a perceber que eu precisaria me perguntar, eu sou, no meu caso, Fernando, né? E perguntar o que foi que eu fiz de relevante na minha vida, em vez de ficar criticando o outro. Perguntar o que fiz que não foi legal. E perguntar
Como a pessoa que eu sou hoje agiria nessas situações? Ou seja, quem sou? O que foi que eu fiz lá atrás? E eu hoje, como é que faria? Às vezes a gente vai dizer o seguinte, eu faria a mesma coisa, mesmo sabendo que é errado, mas meu coração não me deixa agir de outra forma. Ótimo. Você está com um ótimo dever de casa, de buscar sentir por que isso está assim, não se recriminar, mas compreender e entender. Porque aí, isso é possível quando você se coloca no lugar do outro, você troca de posição com ele. Então, o casal Nardoni jogou a filha através da janela. A outra que eu esqueço, que foi a filha que matou o pai e a mãe para ficar com o dinheiro. Isso são fatos. Os fatos não podem ser modificados. Mas aquele espírito, tanto do pai, que jogou a filha, como da filha, que matou os pais, eles são espíritos em processo. Então, eu não preciso, o que eu tenho que fazer é perguntar para mim. Mas aquilo é um absurdo, sim. Para eu fazer aquilo, como é que eu precisava estar? Eu precisava estar completamente desequilibrado e transtornado. Significa que o outro estava desequilibrado e transtornado. Então vai deixar tudo por isso mesmo? Não. Aqui nós temos regras e leis de convívio, as quais impõem restrições a esse tipo de infração. A pessoa vai precisar passar por ela, mas eu não preciso direcionar para ela o meu ódio. Não preciso direcionar para ela o meu rancor. Mas aquilo é um absurdo, ela deve estar pagando por isso. Agora, achar que porque ela está sendo castigada, ela vai se transformar, não vai não. Castigo não transforma ninguém. Agora, talvez o contrário, aonde essa pessoa também vai aprendendo a ser valorizada como pessoa e não apenas pelo ato que ocorreu, ela possa também se transformando. É a oportunidade de vida. Então, ela não vai perecer eternamente no inferno, não. Ela vai reencarnar de novo. E aí nós vamos começar a nos perguntar, repensando essa janela dessa encarnação, o que é que você quer fazer ainda? E se responder, por que é que você não faz? Tá? Porque todo mundo critica aquele que precisa parar de fumar, parar de beber, fazer exercício, comer menos. Vamos deixar a vida de Quelé do lado? Vamos olhar para nós e perguntar o que é que eu precisaria fazer, perguntar para si mesmo por que é que eu não faço. Porque o outro tem um motivo também para não fazer, que cabe ele trabalhar e não a gente apontar. E aí, nesse sentido, o que é que nós vamos entender? Que a ideia aqui é de crescer. Só que toda vez que você cresce, a sombra também cresce. E aí, olhar para ela. Porque às vezes chega em casa, a mulher reclama, mas você até essa hora lá no centro. Eu digo, você devia agradecer, eu podia estar no bar com as negras lá tomando as cachaças, certo? Então, de graças a Deus que eu estou no centro. Ou seja, na realidade, se é essa a minha resposta, isso aqui em nada é a mesma coisa. Que a resposta deveria ser o contrário. E aí? O que foi que teve? Está chateada com o quê? Já jantou? Vamos jantar junto. Eu não quero comer. Quer um cafezinho? Eu vou lá fazer. Ou seja, se isso é transformador, eu preciso retornar com essa transformação em mim. E não como mais um agressor. E aí, porque esse agressor é justamente a sombra, como eu lhe falei ali. Então, aqui a ideia é vocês descobrirem, nos ciclos subsequentes, né, quem sou, de onde venho, onde estou, com quem estou, como vivo, como me transformo, para que com isso vocês possam construir esse espaço de mais harmonia consigo mesmo e, desta forma, o como me transformo passa a ser uma coisa simples. Busque responsabilidade e não culpa. Busque aprender com o passado. Tenha resignação. Por mais que eu ore, os meus dedos cotós não vão nascer de novo. Então, mude a sua visão do mundo. O mundo não está aí para lhe castigar ou lhe agredir, mas lhe dá a oportunidade de se transformar. E aí, aprenda a usar o livre-arbítrio, mesmo sabendo que vai usar o livre-arbítrio, vai achar que acertou, errou, mas vai aprender que errou e já não repete do mesmo jeito. E encare, então, essa experiência reencarnatória como uma oportunidade de educação desta encarnação, onde ela vai lhe convidar a admitir os seus equívocos e falhas da personalidade e, a partir daí, determinar quais os sacrifícios que você precisa fazer
para essa autotransformação. Porque Chico, Joana, Meimei ou Jesus, nenhum deles vai lhe transformar. Só você pode transformar a si mesmo, integrando a si a experiência, e é na integração da experiência que você vai cada vez mais despertando e dessa forma, então, se tornando verdadeiramente um espírito melhor. Ok. Perguntas? Lai, de volta para você.